E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei as últimas informações do Mengão. Tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Flamengo por 1-0. O Flamengo que vai com a vantagem do empate para jogar no Beira-Rio contra o time do Internacional na próxima quarta-feira. O segundo jogo da Copa Libertadores da América, jogo válido pelas oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória, as jogadas ensaiadas e muito mais do time do Flamengo, tudo que a mídia está falando do primeiro tempo e do segundo, então assista esse vídeo até o final. Mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, sendo um dos primeiros a ser notificado assim que sair uma notícia nova do time do Flamengo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair uma notícia nova vocês serão notificados. E também comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E para falar desse Flamengo 1, Internacional 0... já chamo o amigo Jailson Vilas Boas, ao vivo lá do Rio de Janeiro, acompanhou tudo de perto no Maracanã e vai entrar na resenha do jogo com a gente. Bom dia, Jailson, tudo bem, amigo? Bom dia, Abel, bom dia aos amigos aí também na bancada, né? Bom dia também ao fã de esporte. A gente teve ali no Maracanã, né, a vitória do Flamengo 1-0 sobre o Internacional. Agora a gente estava ouvindo a narração do jogo e também ouvindo a palavra do Felipe Luiz. Eu fico muito com a parte que ele diz, né, da expectativa criada por boa parte da torcida também, porque o que pareceu, estando no Maracanã na noite de ontem, era que o Internacional tinha vencido o jogo, de verdade, porque a torcida do Inter ao final do jogo, com 1-0 contra, comemorava no final da partida e a torcida do Flamengo lamentava principalmente as oportunidades que aconteceram no primeiro tempo. Muitas oportunidades, chances criadas, acabando ali esbarrando no Rocher, e no segundo tempo que foi um jogo completamente invertido, né? Porque o Flamengo não conseguiu ter a posse da bola, o Inter teve mais a posse da bola e teve ali algumas oportunidades, e o Flamengo que recuou bastante. Então, assim, o retrato que eu posso trazer, né, que eu posso levar para vocês aí no estúdio e ao fã de esporte que está acompanhando a gente na TV, enfim, no tablet, seja lá em qual dispositivo digital, né, agora a gente pode falar assim, através do Disney Plus, é que parecia que o Internacional tinha vencido o jogo no Maracanã, nesse jogo de ida, né, nas oitavas de final, que a gente sabe como é que é a Libertadores, muito disputada, mas era assim, foi o termômetro ali, no final dos primeiros 90 minutos, foi mais ou menos assim, Abel. Porque o Flamengo conquista vantagem mínima, né? Joga pelo empate, mas óbvio que está tudo aberto, o Internacional pode vencer também, jogando no Beira-Rio, e de repente até por mais de um gol de diferença, o que é raro acontecer hoje, o Flamengo perder um jogo por mais de um gol de diferença é difícil, mas não é impossível. Agora há pouco, Eugênio, falávamos, né, no seu destaque, você falava que viu um jogo equilibrado e eu dizia que eu vi diferente. Vamos ver se nossas opiniões são tão diferentes e o que todo mundo acha, porque na minha visão o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo, o Inter melhora no segundo, mas não cria tantas chances como o Flamengo criou no primeiro tempo. Então, para mim, o resultado foi justo e o Flamengo, no total do jogo, foi melhor, foi bem melhor que o Inter, na minha visão. Apesar de o Inter realmente ter melhorado, saiu do campo de defesa, foi atrás do empate no segundo tempo, mas, repito, criou muito menos chances do que o Flamengo criou quando foi muito melhor no primeiro. Você pensa muito diferente ou estamos próximos nos nossos raciocínios, Eugênio? Estamos próximos nos nossos raciocínios. Quando eu falo equilibrado, é que a gente tem um duelo de um gol só de diferença. É verdade. E a gente tem um duelo que ficou aberto até o final do jogo e que nos últimos minutos, como o próprio Roger falou ali, o Inter esteve ali perto de tentar buscar um empate. Então, o futebol, Abel, como eu já falei aqui outras vezes, você tem duas situações. Uma é o jogo jogado. Um time domina, tem posse de bola, cria situações ou não cria situações, controla o jogo e tal. O outro tenta se defender, as estratégias. Outra coisa é bola na rede. Agora você falou. E bola na rede é o que decide. Muitas vezes um time domina e perde o jogo. Num contra-ataque, num escanteio, numa bola parada e tal. Então, o domínio que o Flamengo teve... O Felipe Luiz lembrou na coletiva, ele falou Cruzeiro e Santos. Verdade. O domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo realmente foi amplo. Foi amplo. Só que ele só redundou em um gol. E talvez esse um gol não seja o retrato fiel do que foi o domínio do Flamengo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi um jogo aí sim, de igual para igual. O Flamengo também não conseguiu gerar tantas situações, me pareceu que... E aí tenho que dar méritos para o Roger, que no intervalo
reorganizou o time, mudou a cabeça do time, mudou a postura do time. Acima de tudo, a postura do time em campo, né? O Inter saiu lá de trás. Claro que isso passa também pela questão física do Flamengo, que é um time muito intenso, que procura jogar marcando alto o tempo inteiro, e é difícil manter os 90 minutos. Talvez tenha sido até já desde o início uma ideia do Roger, peraí, no primeiro tempo a gente segura um pouco mais, no segundo a gente tenta jogar. O fato é que, no final das contas, embora o Flamengo, a gente olhando para o jogo, tenha sido um time que, por mais tempo, teve mais controle do jogo, e no primeiro tempo criou muitas situações de gol, no segundo tempo ele não conseguiu mais ter esse predomínio. Vai com uma vantagem para o Beira-Rio, é uma vantagem importante, porque o Flamengo é um time que defensivamente sofre muito pouco, ele consegue se sustentar bem defensivamente, então um gol é uma vantagem significativa, mas é a vantagem mínima. Você sabe que eu disse agora há pouco que é muito difícil o Flamengo perder um jogo por mais de um gol, por 2 gols ou mais? Eu falei isso sem saber uma informação que me passaram agora aqui no ponto. Que o Flamengo, nesta temporada, só perdeu um jogo por mais de 2 gols. Por 2 gols ou mais, na verdade. Foi pro Bayern de Munique. 4-2, né? Só isso. Só esse. Temporada em 2025, só esse, Breles. E ali... Não é fácil, não, né? E o Flamengo também encerrou uma sequência de jogos do Inter em Libertadores em que ele sempre fazia um gol. Se não me engano, eram 18 jogos do Inter em Libertadores. Sempre marcando. Sempre fazendo pelo menos um gol. Ontem ele não fez nenhum. É impossível o Internacional ganhar por 2 gols, por 3 gols e ter a classificação direta? Não é, mas é difícil porque dificilmente o Flamengo deixa de fazer gol e leva tantos gols. É uma missão difícil, mas não impossível para o Inter. Você concorda? Concordo, Abel. E até essa informação que o Jailson trouxe para a gente também do clima, né, do ambiente no estádio, no pós-jogo, é normal, porque o torcedor sempre espera sair com um bom placar, já resolver ali em casa, não levar essa atenção para o jogo da volta, até por ser Flamengo, a exigência que se tem. Mas se a gente analisar friamente, de fato, a vantagem do Flamengo é bastante considerável. Levantou a mão, Jailson. Breiner, Tem prioridade. Só para ajudar aí na resenha de vocês, eu falei em relação à torcida, uma parte, inclusive, isso está gerando uma discussão interna entre alguns torcedores do Flamengo, né? Na rede social a gente acaba vendo algumas postagens e alguns torcedores reclamando, inclusive, da postura de outros torcedores. Porque o que aconteceu também é que com 38 minutos do primeiro tempo, o Emerson Royal foi vaiado. Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham que o Emerson Royal mereceu ser vaiado aí, sair, né? Aí, se eu não me engano, aos 36 do primeiro tempo, ele foi vaiado. Vocês acham que ele mereceu mesmo ser vaiado? Né? O Flamengo soltou uma nota ali que realmente ele estava lesionado, né? Estava jogando no sacrifício. O Felipe Luiz não quis ali fazer essa alteração. Vocês acham que ele realmente mereceu ser vaiado? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. O Emerson Royal, toda vez que ele dominava a bola depois de uma sucessão de erros, ele foi vaiado por uma parte da torcida. E até conversei com um amigo meu que estava em outro setor do Maracanã, ele falou, daqui eu não estou ouvindo nada, daqui eu não estou escutando nada, é só desse setor aí. E a gente estava ali embaixo da tribuna, ali, da parte da imprensa, e uma boa parte da torcida dali, daquele setor, começou a vaiar o Emerson Royal. Tanto que o Royal, na minha opinião, tá? Eu não tenho informação de nada do Felipe Luiz internamente, mas a minha opinião ali, visivelmente, estava ali com o Dotto ali do meu lado, nosso editor-chefe do SC3 também, e eu virei para ele e falei assim, ó, o Felipe Luiz não vai tirar o Emerson Royal antes do primeiro tempo. Claramente estava mancando, estava ali sentindo, não tinha condições de jogo, mas o Felipe Luiz, na ideia de preservar o jogador que acabou de chegar no Flamengo, ele não tirou o jogador antes do intervalo, tira aos 45 ali, né, durante o intervalo, justamente para não ter nenhum contato com a torcida. Justamente para preservar esse jogador e dele não ser vaiado ao sair do campo para a entrada do Varela no intervalo. Mas só para mostrar para vocês, como o Breiner estava falando, em relação à diferença também da expectativa, né, de alguns torcedores, do que o próprio Felipe Luiz falou em relação a achar que vai golear todo e qualquer adversário por conta da campanha que teve fazendo no Campeonato Brasileiro, por conta dos investimentos, e também alguns torcedores que estão entendendo que isso é Libertadores, que isso é mata-mata, que isso é uma competição difícil, complicada, e que o Internacional era um adversário à altura. E só para devolver para vocês que o próprio Felipe Luiz já falou, né, que ataque vence jogo e a defesa ganha campeonatos. O Jailson trouxe uma questão importante, né? Porque o Emerson Royal realmente não fez uma boa partida, mas desde o comecinho do jogo dava pra ver que fisicamente ele não estava bem. Ele levou uma pancada bem no início, o né? futebol do cara. Uma pancada no pé bem no início. Exatamente.
E eu acho que isso já aí acaba tendo impacto no desempenho dele ao longo de toda a primeira etapa. Mas eu já imaginava, ontem a gente debateu aqui sobre a no Varela escalação, ontem, né, como titular. Eu imaginava que ele fosse começar o jogo com o Varela. Até porque o Emerson jogou no final de semana. E é uma exigência. E ele é um jogador que está em adaptação, está em crescimento, né, Jailson? E achava que a bola de segurança era o Varela, que tem mais entrosamento com esse time. Tanto que eu acertei no Alan, acertei no Bruno Henrique, que muita gente falou, que surpresa, o Bruno Henrique no comando do ataque. E eu já ontem dizia que, para mim, era o Bruno Henrique, mas eu achava que era o Varela. Acabou sendo. No segundo tempo foi o Varela. Agora, essa questão que a gente Então, me surpreendeu o Eugênio. Diga lá, Gelson. Desculpa interromper, Joãozinho, mas só para falar com o Eugênio que me surpreendeu a escolha do Royal por conta do Wesley. Wesley e Bernabé, né, pelo lado esquerdo, dois muito rápidos pelo lado esquerdo ali, e o Varela marca melhor do que o Royal. Fato. Então eu imaginava também, assim como o Eugênio falou, eu imaginava que o Varela fosse ser o escolhido como titular e não o Emerson Royal. Agora, essa questão da expectativa, eu sempre falo aqui, até o Dimas no nosso puxeta do YouTube da ESPN, a frase que grandes expectativas geram grandes frustrações. O Flamengo realmente fez um primeiro tempo primoroso, que dava para ter sido mais de 1-0. Ali, algumas finalizações, uma finalização do Alan por cima que poderia ter tido mais sucesso no alvo, etc. Só que eu entendo a torcida do Inter fazer essa festa no final do jogo pelo que foi o primeiro tempo, né, Jailson? Se você analisa uma pessoa que assistiu o primeiro tempo torcendo pro Inter, fala, meu Deus do céu, a gente escapou, não é não? Com certeza, João, porque o final ali, né? O final do primeiro tempo, a torcida do Inter um pouco mais calada, mas obviamente tentando ali empurrar a sua equipe, até porque o número era consideravelmente menor, mas o final ali nos 10, 15 minutos finais do jogo como um todo, só a torcida do Inter cantando ali, meio que comemorando de verdade o 0-1, né? A gente pode falar assim, mas comemorando, e a torcida do Flamengo, alguns já indo embora, outros ali mais frustrados com o resultado, porque a expectativa por conta do primeiro tempo era de um resultado, né, maior, uma vantagem maior para o jogo da volta. E assim, o segundo tempo causou estranhamento, e aí eu acho que fica muito por conta do declínio físico. Acho que é muito claro, porque o Flamengo volta para o segundo tempo muito atrás. O Inter não fez muita força para ter a posse da bola, de marcar pressão, enfim. O Inter adiantou um pouco as linhas de marcação. O que ficou sentado na própria área ali no primeiro tempo, adiantou um pouco, chegou ali no meio campo e o Flamengo já teve dificuldade. Eu achei que recuou muito a equipe do Felipe Luiz, não sei, até por conta do cansaço, porque, por exemplo, o Samuel Lino mesmo sai forma assim, cedo, né? Ali eu acho, né? Eu não lembro agora exatamente o tempo, mas acho que foi ali por volta dos 20, 25 minutos no máximo do segundo tempo. Aí ele tira o Samuel Lino, que era a válvula de escape do time pela esquerda, mas também já demonstrava cansaço. O Plata, que revezou na função ali com o Luiz Araújo de ser um Arrascaeta, né? De ser um segundo atacante, um cara que organizava um pouco mais de trás, também estava muito cansado no momento que saiu. Até ficou um pouco a mais para mim, porque ele já parecia sem pernas. Então, me pareceu, vendo ali do Maracanã, um declínio físico muito claro da equipe do Flamengo. E aí o Internacional aproveitou, subiu um pouco as linhas, começou a incomodar um pouco mais. Mas o incomodar que eu digo é mais pela posse da bola. Sim. E não com tantas chances criadas, porque o Inter também não gerou tantas chances assim. Mas, obviamente, tendo mais de 90 minutos agora no Beira-Rio, a torcida comemorou no final da partida. Quero ouvir um pouco mais o Breler também, mas antes do Breler falar, jogar para um lado de personagens, destaques desse 1-0 para o Flamengo, começando com o autor do gol, Bruno Henrique, histórico jogador do Flamengo, com uma coleção de títulos e de gols na Libertadores também. Só o Gabigol fez mais gol que o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo na Libertadores. Na hora que precisa, ele aparece. Em mata-matas da Libertadores desde 2019, o Bruno Henrique tem 12 gols, 16 participações em gols. E aí lidera ações na área rival, dribles tentados, duelos vencidos, duelos aéreos vencidos e fica em segundo em grandes chances com 20. Só perde, ali embaixo está lá na tarja, amigo Breler, para Gabriel Barbosa, que hoje é jogador do Cruzeiro. Continua sendo decisivo. Ontem... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o BH ainda pode render muito nesse time do Flamengo? Ou vocês acham que, né, ele tá aparecendo ali meio que num time ou num jogo ou outro? Vocês acham que quem deve ser o titular do Flamengo? BH,
Bruno Henrique ou Pedro, né? Quem deve ser o titular do Flamengo? Bruno Henrique ou Pedro? Deixa aqui nos comentários, hein? Agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. A gente estava na dúvida, acho que muita gente estava em dúvida. Pô, vai jogar o Pedro, vai jogar o Bruno Henrique. O Eugênio apostou ontem de manhã que entraria o Bruno Henrique, o Eugênio acertou. E o Felipe Luiz acertou, Breiler, porque ele apostou e o cara decidiu. Só um dado aqui, antes do Breiler, se você me permite, Abel. Manda, claro. 65% dos gols do Bruno Henrique na Libertadores foram no mata-mata, fases finais, né? Daí pra frente. São 23 gols em Libertadores, 15 em fases decisivas, portanto aí 65%. Ele é o cara que decide, né? Em momentos grandes. Sem contar que é o Mr. Clássicos também, né? Também tem essa, né? Também tem Carrasco dos rivais. E ontem é um gol que tem muito do mérito do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é só um ponta, um atacante rápido. Ele tem muita presença de área também. Quando jogava com o Gabigol era dessa forma, né? Ele preenchia muito bem ali os espaços, fazia muito gol de cabeça. E tem um mérito gigante, como o Johnny falou, do treinamento de bola parada do Flamengo. Quando o jogo enrola, quando o Flamengo não consegue finalizar, o Felipe Luiz tem contado com essa cartada, que é a bola parada muito bem explorada. Já na batida do Luiz Araújo, Luiz Araújo tem sido muito preciso. Qualquer bola parada, qualquer gol de bola parada, para mim, tem na batida pelo menos 50%. Sem dúvida. Pelo Sem menos dúvida. 50%. A assistência conta muito. E o detalhe assim diferentes jogadores têm finalizado nessa cabeçada, né? Danilo já fez, Léo Pereira, Léo Ortiz, Bruno Henrique. E essa bola parada do Flamengo, um detalhe. Não é, por exemplo, como a gente vê na Inglaterra, o Arsenal faz muito isso. Corre um pra cá, corre outro pra lá, não sei o que, muita movimento. Não. Normalmente é um foco em um jogador. A bola vai na cabeça daquele jogador. E aí os outros estão ali pra desviar a marcação. E assim, a gente vê esse retrospecto do Rodrigo Caio, né, como um auxiliar responsável pelas bolas paradas. E aí tem o trabalho do batedor, porque o Luiz Araújo tem lembrado muito o Scarpa na época do Palmeiras, né? Um cara muito feliz ali no efeito, no repertório de batidas. Ele varia bastante entre primeiro pau, entre jogar no centro da área, entre jogar no segundo. Ele tem essa batida muito boa e com variação. E o Rodrigo Caio trabalha muito bem os sistemas de bloqueio, porque ontem os zagueiros do Flamengo não foram nessa bola para cabecear, eles foram para bloquear os zagueiros do Inter de chegar no Bruno Henrique. Então foi uma jogada realmente calculada, não foi ali no aleatório, bateu para a área, o Bruno Henrique subiu mais do que todo mundo. Os zagueiros desempenharam um papel de bloqueio e isso mostra pontual, também... né? Exato, e mostra também como é importante ter nessas horas o feeling de quem conhece do campo, porque o Rodrigo Caio, ele era um exímio jogador no jogo aéreo, sem ter grande estatura, mas por ter leitura de espaço e por saber exatamente onde a bola vai. O zagueiro que tem esse tempo leva muita vantagem e os zagueiros do Flamengo não só têm se tornado esses finalizadores, Léo Ortiz e Léo Pereira sempre dão trabalho aos marcadores, mas também em alguns momentos, eles ajudam a confundir a marcação, como foi ontem, atuando como esses bloqueadores não só de espaço, mas também de adversários. Para mim, uma jogada perfeita, mais uma do Flamengo. E isso, porque o torcedor muitas vezes fica, tá faltando repertório ofensivo, tá faltando finalizar mais. Mas bola parada também é repertório. Opa. E o repertório do Flamengo nesse aspecto tem sobressaído, mérito do Felipe Luiz e mérito também de comissão técnica de Rodrigo Caio por trabalharem exaustivamente esse tipo de jogada. E claro, dos jogadores que têm treinado sob o comando deles e executado bem o que eles treinam, né, no dia a dia, executado nos jogos. Eu quero continuar falando sobre o gol, sobre a bola aérea, sobre esse gol específico de ontem que decidiu o jogo, mas olhando um pouco para o outro lado. Antes do programa, a gente está vendo aí o lance. Conversando com o Johnny, nosso amigo... Olha lá o trabalho dos zagueiros, até mesmo do Alexandro, que está ali, ó. Ele está fazendo um movimento para evitar que, se não me engano, o Vitão, que está ali na jogada, suba. Então, Mas o que eu queria perguntar... O Johnny falou, o Ricardo Matias está ali, ó, camisa 49, tá vendo? Ele sobra... Ele tá do lado, mas na frente do Bruno Henrique tem 3 jogadores do Internacional que parece que tá um marcando o outro. Não, reparem. Mas estão... Por que o Bruno Henrique sobe sozinho se tem 3 jogadores do Inter na frente dele? Abel, mas ali pra mim o trabalho do Alexandre é fundamental. Ele tá bloqueando. Ele bloqueia o Vitão. Bloqueia, o Vitão era o cara que chegaria pra dividir essa bola no alto com o Bruno Henrique, porque na marcação de bola parada...
existe quem vai pegar ali os zagueiros, né, fazer a marcação individual, e existe quem vai ficar livre para subir. O Ricardo Matias... Entre esses três e o Bruno Henrique tá o Alexandro atrapalhando os bloqueando caras. o Vitão. Isso daí mata, porque o Alexandro, ele sabe, ó, eu não vou chegar na bola, mas eu vou bloquear. Eu vou atrapalhar. E ali o Bruno Henrique é o Exato. cara da finalização. Para mim, movimentação. Ainda assim, são 3 caras. Sim. Tá o Alexandro, 3 jogadores do Inter na frente dele e ao lado tá o Ricardo Matias. Mas pra... A questão ali é que você não sabe Falha onde... de marcação, não é? Você não sabe onde essa bola vai parar. A gente fala assim, os jogadores do Flamengo que correm para a primeira trave, como o Léo Ortiz está marcado ali, essa bola pode vir na primeira trave também. E eu acho que essa é a grande questão. E é muito difícil O de Inter marcar. não sabe se a bola vem para o desvio na primeira trave, se vem mais centralizada, como veio agora, se vem mais para frente, se vem mais atrás. Então o Flamengo dá essa opção, são 2 jogadores que correm para tentar o desvio na primeira trave e ela não vem na primeira trave, mas ao mesmo tempo você está segurando ali a possibilidade do Bruno Henrique, que é para mim um dos melhores, se não o melhor cabeceador do time do Flamengo, ter espaço para subir e cabecear. Sim. Então são várias situações. Não é nada, O que me repito... chama a atenção é 3 jogadores, ou praticamente 4 com o Ricardo Matias do Internacional, um ao lado do outro, e um jogador do Flamengo sobe livre para cabecear. Mas geralmente... Você não vê falha? Não, mas geralmente, na bola parada, quem defende vai ter a vantagem numérica, porque você não vai colocar todo mundo dentro da sua área com risco de tomar contra-ataque. Então, quando a jogada precisa ser muito bem treinada, para você levar, para quem ataca, levar a vantagem. E é muito difícil também, por outro lado, o Roger Machado falou, a gente precisa trabalhar melhor essa marcação. E óbvio, quando se sofre um gol de bola parada, sempre pode melhorar. Mas é muito complexo também marcar, porque o que você vai fazer nesse momento? Tá bom, os zagueiros do Flamengo vão bloquear. Então eu vou colocar alguém... E a pergunta que não quer calar, né? Por que será que o Flamengo é tão forte nessa jogada de bola parada, né? O Flamengo que é um time tão ofensivo, é um time que investe muito em jogadores e infelizmente as jogadas de transições, as jogadas de dribles não têm sido forte do time do Flamengo, mas sim as bolas paradas, né? Será que é porque os caras conseguiram ali meio que decifrar as jogadas do Flamengo e agora teve que reformular essa jogada parada, né? Ou vocês acham que é mérito do Rodrigo Caio? Qual a sua opinião? Por que o Flamengo tá tendo tão êxito aí nas bolas paradas? Deixa aqui nos comentários e agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Do Inter, os zagueiros do Inter? Não, do Flamengo. Os do Flamengo vão bloquear a ação dos vão bloquear. defensores. O que você faz nessas horas? Legal, eu vou colocar os meus marcadores mais altos nesses caras e mais fortes para evitar esse É bloqueio. aí que entra o Ricardo. Então, mas eventualmente também você pode usar um jogador de menor estatura para ser o finalizador da jogada, para ficar livre. Então, é muito difícil de marcar. O Ricardo Matias tem 1,92 m. Eu acho que tem outro ponto aí, Viu, Jailson? O Ricardo Matias, não tô jogando a responsabilidade só nele, Claro que não. mas eu tô só me lembrando da altura dele e vou passar a bola para outro gigante. Maior que o Ricardo Matias. Acho que o Jailson é mais alto que o mais Ricardo alto. Matias. um pouquinho. Jailson, você na área teria evitado 12 esse gol? centímetros. Jailson nunca falhou em bola parada, no chuteira de ouro. Não, porque eu sou terrível. Eu não sei cabecear mesmo com esse tamanho todo. Eu só sei defender. Se for pra cabecear, depender de mim pra fazer o gol de cabeça, coitado do meu time. Eu, inclusive, sou cobrado por isso, mas eu só atrapalho os outros, entendeu? Eu só abro espaço e o pessoal, quem cabeceia bem, né, que geralmente faz os gols de cabeça. Eu queria aproveitar que vocês estavam falando, 2 pontos, né? Impressionante como o Bruno Henrique também, como ele cresce em Libertadores, né? Primeiro para falar do Bruno Henrique, depois da questão da bola parada. Porque o Bruno Henrique também não vinha bem. Ele não vinha jogando bem, nem como centroavante e nem como ponta esquerda. E ontem, ele foi a principal válvula de escape ali, principalmente quando o Flamengo estava com muita dificuldade de criar, né, de dar passe à frente. O Flamengo utilizou muito do facão do Bruno Henrique nas costas da defesa do Inter, porque o Bruno Henrique, diferente do Pedro, né, o Bruno Henrique tem a velocidade quando tem espaço. O Pedro é aquele cara que vai reter um pouco mais a bola. Então ontem, muitas vezes, o Bruno Henrique foi utilizado naquela diagonal, que a gente fala, né, que é a saída ali de trás, para não ficar impedido, mas chegando à frente por conta da sua velocidade. Tecnicamente, eu ainda acho que o Bruno Henrique está bem abaixo do que ele já conseguiu entregar nas 2 funções, tanto como ponta esquerda quanto como centroavante. Mas fez o gol decisivo novamente. Lembrando que, se eu não estou enganado, foi a semifinal de 2022. O Bruno Henrique faz os 4 gols. Se eu não estou enganado, foi contra o Barcelona de Guayaquil.
Ele faz o 2-0 em casa e o 2-0 fora. Ele faz os 4 gols daquela semifinal, né, contra o Barcelona. Então, como o Bruno Henrique cresce na Libertadores. E o outro ponto em relação à bola parada, e aí para jogar para vocês também, para continuar o assunto, o Flamengo tem uma situação que também alguns outros times não têm. É muito difícil de saber quem será o alvo da bola parada. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque você tem Léo Ortiz, você tem Léo Pereira, você tem o próprio Danilo, que agora está lesionado, o Pedro, Bruno Henrique, o Alexandro também, são caras que cabeceiam muito bem. Então conseguem ali se desvencilhar da marcação e acabam cabeceando. Então eu fico pensando assim, né, o defensor tentando descobrir quem será o alvo da próxima jogada. Então aí também tem muito mérito do Rodrigo Caio, é claro. Tem muita gente para cabecear, para finalizar, né? Como é que... Isso atrapalha os defensores. Atrapalha, é muito difícil, porque, veja bem, como é que você monta uma defesa numa bola parada? Normalmente, quase todos os times do Brasil fazem assim, né? Você pode fazer a marcação individual ou a marcação por zona. A maioria faz a marcação mista. Então, o que você faz? Você coloca ali 2 jogadores na primeira trave, você coloca uns 3 ou 4 marcando a linha da pequena área, que é a área, o momento mais difícil de você marcar o cabeceio. E você destaca, normalmente, 3 jogadores para que fiquem colados nos principais cabeceadores do outro time, que normalmente se posicionam um pouco mais atrás e atacam o espaço para cabecear com impulsão na hora que a bola vem. Tinha alguém na primeira trave ali? Tenho dúvidas. Você já tem. Que não é exatamente colado na primeira trave, é na quina da pequena área ali, porque a bola que vai ali. Olha lá, tem 2 ali, ó, tá vendo? E tem os jogadores que estão na linha da pequena área. Essa bola vem um pouco mais atrás. Na hora do... não tem ninguém na primeira trave. Não, tem. Ali a primeira trave é na quina da pequena área. Ele sai... Tem 2 jogadores. Como a bola já vem, e essa bola vem um pouco mais atrás. Ela vem na curva. Olha lá como está o 21 ali. Parece o Wesley ali na primeira. O Wesley. Essa bola ela vem na curva, saindo daquela zona que é a linha da pequena área onde fica a maior parte da defesa. Não sei hoje em dia, mas antigamente ficava mesmo no escanteio, colado na primeira trave mesmo. Ali... ali não tinha. Não tinha colado na primeira trave, por quê? É um canhoto que está batendo o escanteio daquele lado lá. Quando o canhoto bate pela esquerda, essa bola vem aberta, não vem fechada. Se fosse um destro, aí tinha que ter alguém ali para impedir que a bola entrasse por baixo numa tentativa de gol olímpico. Entendeu? Então, você marca o quê? Mais aberto, porque sabe que essa bola veio mais aberta. Só que no caso dessa, veio mais aberta ainda. Porque ela vem com efeito, ela vem saindo e pega o Bruno Henrique quase na marca do pênalti. Exatamente. Bem mais atrás. E ali é mais difícil para o zagueiro que está fazendo a marcação por zona chegar, ainda mais quando tinha ali, no caso, o bloqueio feito pelo Alexandro. A gente está falando do Flamengo, realmente tem chamado a atenção o Flamengo fazendo muitos gols dessa forma e com jogadores diferentes, como destacou o Jailson. Mas, na verdade, a gente vê em todas as rodadas times diferentes, e não só no Brasil, no mundo inteiro, muitos gols de bola aérea em todos os campeonatos, inclusive na Copa do Mundo. Muito mérito dos atacantes, mas sempre tem que olhar também as falhas de marcação. Os gols de bola aérea decidem jogos em campeonatos no mundo inteiro. O Inter toma muito gol de bola parada. Mas assim, uma bola aérea bem executada. O Flamengo teve uma época que estava levando muito também. Uma boa cobrança é difícil de marcar. É muito difícil de marcar. Na Europa, especialmente na Inglaterra, os técnicos de bola parada hoje estão muito valorizados. No Arsenal. O Arsenal é um excelente exemplo. Não, mas não só no Arsenal. Né? Eu acho que começa mais no Brentford, que é um clube decide muito jogo, né, Eugênio? Decide muito jogo. Campeonato. E já tem técnico que era técnico de bola parada virando técnico do time já. Começando Você não sabia, sério? E esses caras hoje, se você vê a transmissão de Premier League, quando tem uma falta, um escanteio, a câmera mostra o treinador de bola parada, orientando ali e tal. Sensacional. Os caras estão muito valorizados no mercado. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí o time do Internacional por 1-0, com gol de Bruno Henrique, né? O carrasco aí do time do Internacional, né? O pai do Internacional, né? O Dia dos Pais já passou, mas ele continua sendo o pai do Internacional, né? Bruno Henrique que abriu o placar aí pro time do Flamengo, né, levando essa vantagem de 1-0 para o jogo de quarta-feira que vem dentro do Beira-Rio. Lembrando que o Flamengo, com essa vantagem de 1-0, joga para um empate. Qualquer empate, o Flamengo passa para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o Flamengo teve 2 Flamengos ontem em campo. Na minha opinião, assisti o jogo, né, teve um Flamengo do primeiro tempo, a qual o Flamengo praticamente dominou o primeiro tempo, deixou o Internacional todo dentro do seu campo. Praticamente todo o time do Flamengo estava jogando dentro do campo do Internacional no primeiro tempo
E infelizmente o Flamengo não conseguiu ter o mesmo êxito no segundo tempo. Não sei se o Jorge, o técnico do Internacional, que agora me fugiu o nome, conseguiu decifrar isso e arrumou o time, ou se o Flamengo não voltou, né, certamente para o segundo tempo, porque o segundo tempo do time do Flamengo não foi dos melhores, não foi como o primeiro tempo, né? A gente viu aí um Flamengo do primeiro e um Flamengo do segundo. Mas o que importa é que o Flamengo conseguiu, mesmo não jogando bem o segundo tempo, conseguiu segurar esse resultado, conseguiu segurar esse placar por 1-0. No finalzinho ali quase que fez o segundo gol, mas o Rocher, o goleiro dos caras, conseguiu fazer uma defesaça. Mas o Flamengo aí venceu por 1-0, joga por um empate fora de casa na próxima semana e agora foca no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Inter novamente agora dentro do Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, tá? Será uma sequência de 3 jogos. Teve o primeiro agora dentro do Maracanã. No final de semana enfrenta o Inter dentro do Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira enfrenta o Inter novamente pelas oitavas de finais do jogo da volta, né, da Libertadores da América. Mas aí, o que é que vocês acharam dessa vitória do time do Flamengo ontem? O que é que vocês acharam a respeito do jogo ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações para novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!